Uma coisa a ser observada no nosso consórcio, como eu já falei num outro módulo, é importante você ter como referência a face norte como uma face mais adequada ao trabalho de agricultura, né? Pensando em áreas montanhosas. Se você está numa área plana, a área plana não tem face, desde que ela não tenha uma sombra por cima dela, é uma área que vai pegar um sol mais ou menos por igual. Isso também depende da latitude de cada um. Mas, preferencialmente, eu costumo fazer os canteiros no sentido leste-oeste. Porque tendo um trajeto preferencial do Sol, embora a gente tenha quanto mais próximo à linha do Equador, menos movimento o Sol tem, quanto mais distante da linha do Equador, maior a variação do Sol. Mas, em geral, a gente tem um movimento do Sol de leste para oeste, e eu coloco aqui, supondo que cada linha tenha 1 metro, eu coloco as minhas árvores mais altas aqui e tenho um menor índice de sombra das árvores mais altas na minha entrelinhas de árvore. Então, preferencialmente, eu prefiro sempre trabalhar com o canteiro leste-oeste. Mas, às vezes, mesmo estando no sentido leste-oeste, isso não é obrigatório que se faça o canteiro nesse sentido, porque não necessariamente a sua planta foco é uma planta de extrato alto, de grande necessidade de sol. Muitas vezes, o sentido leste-oeste pode ser um aclive ou um declive. Se a gente está trabalhando numa face norte, né, uma área virada para o norte, os níveis, né, as curvas de nível, elas vão estar no sentido leste-oeste e em nível. Se a gente trabalha com outra face, a gente pode ter o sentido leste-oeste como um aclive ou um declive. E aí, faço curva de nível ou não faço curva de nível? Fazer ou não curva de nível não é uma obrigatoriedade fazer. Isso é uma escolha de cada um. Mas e o processo erosivo? Se você cobre bastante o solo coberto como um dos principais, um dos fundamentos da agrofloresta, né? Um dos princípios fundamentais, vamos dizer assim, da agrofloresta, que é o solo sempre coberto. Se você tem bastante cobertura, você vai ter uma taxa de erosão muito menor. Entretanto, se você tem um declive muito acentuado, você pode ainda assim acabar tendo uma taxa de erosão significativa e criando uma área mais fértil embaixo e uma área menos fértil em cima, porque todo o tempo a matéria orgânica vai ser carreada. Mas existem grandes mestres da agricultura sintrópica, da agrofloresta, que fazem canteiros no sentido do declive, ou do aclive, como preferir, e que não tem nenhum problema com erosão.